jornais noticiaram, já se esperava, o ex-secretário particular do presidente da República, Fernando Collor de Mello, Cláudio Vieira, depois hoje na CPI, e disse que toda essa dinheirama que está rolando por aí em contas de várias pessoas, fantasmas ou não, é tudo fruto de um empréstimo feito no Uruguai para a campanha eleitoral do então candidato Fernando Collor, no valor de 5 milhões de dólares. Segundo Cláudio Vieira, desse dinheiro todo sobraram ainda 1 milhão e 250 mil dólares, que estariam circulando por aí. Como ele não pôde provar como entrou com esse dinheiro no Brasil, onde estava esse dinheiro quando os cruzados foram bloqueados, como esse dinheiro foi parar na conta da Ana Scioli, o depoimento foi suspenso e o senhor Cláudio Vieira tem 72 horas para arrumar os documentos e provar a sua versão. Ele deve depor na quinta ou sexta-feira na CPI. E a CPI hoje também decidiu que vai ao Uruguai apurar se aqueles documentos apresentados pelo Cláudio Vieira, que são cópias do empréstimo, dos documentos do empréstimo, são realmente ou não verdadeiros. Hoje nós vamos discutir no Roda Viva a CPI do caso PC Farias, o escândalo PC Farias. Para isso nós convidamos vários jornalistas dos mais importantes meios de comunicação do Brasil para debater o assunto. Meios de comunicação que estiveram de uma forma ou de outra envolvidos na apuração e na publicação das denúncias que acabaram inclusive por levar à criação da CPI. Estão hoje aqui conosco no Roda Viva da TV Cultura, Aloysio Maranhão, diretor de redação do jornal O Estado de São Paulo. Ricardo Sete, diretor editorial adjunto da editora Abril. Caio Túlio Costa, jornalista da Folha de São Paulo. Fernando Mitre, diretor executivo do Jornal da Tarde. Luiz Nassif, jornalista da agência Dinheiro Vivo, da Folha de São Paulo, da Rede Bandeirantes e da TV Gazeta. Otônio Fernandes, jornalista da Gazeta Mercantil. Jornalista Carlos Alberto Sardenberg. E Milton Coelho da Graça, diretor de jornalismo da TVE do Rio de Janeiro. Você que está em casa e quiser fazer perguntas por telefone, pode chamar 252-6525. 252-6525. A Shizuka, a Edna e a Márcia estarão anotando suas perguntas. Vamos começar o nosso debate de hoje pelo Aloysio Maranhão, diretor do Estado de São Paulo, sobre o depoimento, justamente o depoimento de hoje do Cláudio Vieira, na CPI. Eu me lembro, inclusive, que um pouco antes eu vi na televisão, parece que o pessoal do governo ficou absolutamente convencido que agora está tudo explicado, não há mais nada o que discutir, tem-se a origem do dinheiro e tudo bem. O ministro Ricardo Fius, inclusive, foi à televisão, convencido de que estava tudo certo, e quando ele foi perguntado, bom, como é que o senhor explica um depósito feito na conta corrente da esposa do presidente da República, dona Rosane? Aí o Fiuza disse nada de estranho. O PC Farias pediu um dinheiro emprestado para o presidente Fernando Collor sobre o dinheiro que sobrou do empréstimo para a campanha e tinha que pagar. E resolveu pagar e depositou na conta da dona Rosane. Maranhão, por favor. Bem, o depoimento deixa várias zonas ainda cobertas por espessa sombra, porque, na verdade, se é possível explicar o aparecimento de 5 milhões de dólares ou 3 milhões de dólares na conta que seria do seu Cláudio Vieira, que administraria recursos que estariam sendo depositados na conta da secretária-presidente da República, não explica, por exemplo, a esquadrilha de fantasmas que, num determinado momento, atacou, digamos assim, a conta da secretária-presidente do presidente da República através de poupudos depósitos. Quer dizer, esse, entre alguns outros pontos de interrogação, continuam sem respostas. Como parte desse dinheiro e como pessoas com nomes falsos, CPFs falsos, puderam fazer todos aqueles depósitos na conta da secretária. Mas parece que há notícia, inclusive, que eles já teriam encontrado um bode expiatório ou uma pessoa responsável por isso. Seria um investidor aqui da Bolsa de Mercadorias de São Paulo, com quem o Cláudio Vieira comprou 370 quilos de ouro com esse dinheiro do empréstimo no Uruguai. E esse cidadão teria, por conta própria, sem o Cláudio Vieira saber, feito o depósito na conta dessas pessoas, inclusive e principalmente os correntistas fantasmas. Mas eu perguntaria para o Nassif, que lida com dinheiro vivo, é o nome da agência dele, como é possível você pegar 3 milhões 750 mil dólares e trazer para o Brasil legalmente sem registrar? Eu vejo com dinheiro vivo, não é com dinheiro mágico, não. Não, você poderia, você tem maneiras aí de trazer esse dinheiro. Foi depositado antes da campanha. Você tinha aplicação ao portador, que era uma aplicação generalizada. Agora, esse dinheiro, ninguém fica com ouro vivo. Ninguém fica com ouro vivo. Como é que ele escapou, por exemplo, do bloqueio dos cruzados, desse dinheiro? Não poderia ter escapado, não. Mas esse bloqueio, em relação ao ouro, o que ocorreu basicamente foi aquela cobrança de IOF. Acho que foi 15%, se não me engano.
Então, teoricamente, o dinheiro, se estivesse custodiado num banco, vindo o IOF, pagou o IOF, o dinheiro foi liberado. Então ele tem que provar com um documento que pagou o IOF sobre provar que pagou o esses IOF. quilos de ouro. E tem que ter o certificado aí de que esse dinheiro esse ouro estava custodiado no banco. Mas os dólares do Uruguai, para entrar no Brasil, como é que ele pode vir numa mala de dinheiro e atravessar a fronteira sem declarar? Você tem o dólar cabo. O que é o dólar cabo? O sujeito ele tem uma conta no banco lá no Uruguai, pega um investidor, um doleiro aqui, um sujeito de ouro e fala, olha, eu vou comprar esse ouro de você, então o sujeito passa o ouro em nome do comprador e ele transfere o dinheiro da conta dele lá no exterior para a conta do doleiro. Então, Mas aí ele tem que ter um registro. Tem que ter o registro. Ele disse que vai apresentar os documentos. Agora, a questão é a seguinte, o dinheiro ele não tem cor. Então, você tinha um dinheiro que tinha sido entesourado através da campanha, através de doações, através do pagamento de trabalho técnico aí, a EPC, e esse dinheiro que veio por empréstimo. Quer dizer, a maneira como vai fazer essa relação, como provar que esse dinheiro... O que eu acho mais razoável, não, o que eu acho que pode acontecer é esse investidor brasileiro alegar que não passou os dólares, o ouro, manteve o ouro no seu próprio nome, por questões políticas, alguma coisa assim. Ele teria que mostrar claramente. Mas parece que é isso mesmo, né? Parece que o que o Cláudio Vieira disse é que ele entregou dos 5 milhões de dólares, 3 milhões e 700 mil para esse investidor que é o Nayun Turner. Exatamente. E ele passou a investir o dinheiro do presidente. Agora, inclusive, há uma polêmica muito grande em torno da reputação do ouro desse não era cidadão. ele, né? O ouro ficou em nome desse cidadão? Não, ele comprou o ouro. Cláudio Vieira. Ele era um... Não. Ele, Cláudio Vieira. Ele entregou o dinheiro para o corretor, que é o seu Naim. E ele comprou o ouro. E esse corretor teria comprado o ouro e teria feito outros investimentos. Mas agora, ficou em nome de quem? Eu não peguei essa parte do depoimento. Ficou em nome de quem o ouro? Isso parece estar nebuloso ainda. Agora eu perguntaria a você uma coisa. Geralmente esse tipo de pessoa, esses doleiros, são gente séria, né? É gente que você negocia e está valendo, aperta a mão e está valendo. É o que me dizem. Eu nunca operei nessa área não, mas o que me dizem é que as pessoas têm que ser de confiança. Agora, o que a reportagem está apurando agora à noite é que esse rapaz sério aí chamado Nayun Turner, ele tem um carro e a reportagem aí já descobriu que a placa do carro dele, que é PC, qualquer coisa... Parece que essa informação não chegou a ser confirmada. Sim, mas estava correndo aí na reportagem que essa placa é fria. Quer dizer, a placa do carro do senhor Nayun seria fria. Quer dizer, se for fria, só para eu saber, é normal que o doleiro tenha a placa fria? Não. Só para saber. Tem dois tipos de doleiros. Hoje em dia, com a legalização do câmbio, lá fora o doleiro hoje ele atua normalmente. Muitos doleiros tinham agências de viagem, transformaram em bancos múltiplos e corretoras. Né? Na época, que foi antes do Plano Collor, antes da unificação do câmbio, os doleiros em geral atuavam através de agências de viagem. Tem algumas grandes agências aqui que são empresas constituídas, empresas sérias, que trabalhavam, digamos, à margem da lei, mas empresas constituídas com endereço, tudo. Agora, chapa fria, efetivamente, se confirmar... Mas eu pergunto o seguinte, Nassif, é possível você entrar, ou é legal você entrar, no caso, para não ter registro desse dinheiro? É possível você chegar num banco no Uruguai, pegar um dinheiro emprestado, em dólar, que o câmbio é livre no Uruguai, você pega esse dinheiro, põe numa mala, pega um carro e vem para o Brasil. Legalmente, o que tinha que acontecer é o seguinte, levanta um empréstimo lá fora, daí o investidor lá fora dá uma entrada no Banco Central e entra esse dinheiro através do Banco Central, tem uma série de mecanismos que permitem a entrada, daí entrando aqui ele faz o que quiser, se converte... Quer dizer, entrar com a mala de dinheiro é proibido? É proibido. Não, mas ele pode... Cruzeiros não. Não, Cruzeiros é proibido. Em dólar. Mas a confusão é a seguinte, no Uruguai, a confusão não pode... Sardenberg, por favor. Olha, o dólar, você não pode entrar com dólar, tem que entrar registrado através do Banco Central. Assim como para sair também tem que sair com o registro do Banco Central. Agora, a especificidade aqui no caso é que no Uruguai você pode comprar cruzeiros no Uruguai. Pode. Você pode comprar cruzeiro dos bancos uruguais e entrar com cruzeiros. Entrar com cruzeiros, você pode entrar com... Teria que vir num caminhão cargueiro, mas enfim, ele poderia ter entrado Ninguém com costuma cruzeiro. fazer isso também, mas tudo bem. Mas você não precisa trazer mala em cruzeiro, você transfere, faz um depósito. O ouro em cruzeiros. Agora, de qualquer modo, você vai ter aí o seguinte, quer dizer, alguém é dono desse dinheiro, e isso deve estar registrado, enfim, toda essa operação se prova. Quer dizer, alguém é dono desse dinheiro. Então tem que ter lá um banco no Uruguai, um registro dizendo, olha, emprestou tanto para fulano e tal, certo? Se o Cláudio Vieira pegou esse dinheiro e passou para o corretor tem que ter um documento dizendo que aquele dinheiro ficou custodiado
para a corretora tal operar, tal. E se o senhor não comprou ouro, também isso está registrado em algum lugar. E se ele tinha o ouro, quem tinha o ouro no dia 15 de março, na posse do Tem que ter governo pago Collor, os 15% de tem IOF. que ter declarado que tinha, certo? Porque antes você podia ter o portador, aí não pode mais. Então, na ocasião, quem tinha ouro tinha que fazer o seguinte, tinha que ir no Banco Central dizer que tinha ouro, Senão não recuperava. quanto tinha e sobre esse valor pagar um imposto. Agora, e mas aí, certamente, certamente. então tem documento para todo lado. Claro, mas certamente. Quer dizer, o deveria senhor ter Cláudio documento Vieira para todo tá lado. em posse de todos esses documentos, seria uma coisa incrível. Não, eu acho que não seria incrível não, Mito, porque eu acho o seguinte, tem duas Quer dizer, questões aí, uma é política. Certo. Seja igual, vamos dizer que o Naum e o Cláudio não têm um documento de nada, mas a intenção é tirar o presidente da República disso, quer dizer, pode Sim, até mas se isso não para tiver- eu não tenho documento, fiz uma operação ilegal, não paguei o OF, nós dois somos dois trapaceiros, mas o presidente não tem nada com isso. Sim. Eu acho que a estratégia Mas que se, está isso, montada mas aí é para se isso. isso acontecer, certamente ninguém vai acreditar que o presidente não tem nada com isso. Mas Porque aí como é que você- se faz uma defesa do presidente nesses Mito, termos? Por exemplo, mas um aí empréstimo entra uma ao questão- PC. Por favor. Um empréstimo ao PC. Acho que é um ponto relevante. Exatamente. Esse empréstimo ao PC caracteriza aí que o dinheiro era do presidente. Outra coisa, ninguém tira 5 exatamente. milhões de dólares de empréstimo para bancar despesa corrente. Mas, ô, Você pega um Nassif, dinheiro sério, desse, claro. você aplica em algum lugar, investe, tudo, Tem depois tem paga. uma série de questões aí que certamente será discutida amanhã, mas a principal delas, talvez a mais importante, é a reputação desse cidadão. Entende? O senhor Nayum Turner. Há uma grande discussão em torno disso. Eu, quando saí da redação, já, Bom, vocês que estão em várias o material já redações, estava quer dizer, chegando e tal. já coisa. saíram a Isso- caça desse Naum? Ia chegar algum indício, pelo menos? Lá no estado de São Paulo, já na tarde, nós já estamos à caça dele. Entende? Quando saímos de lá, já havíamos feito Mas algumas já ligações. caçaram ou ainda etc. estão Hã? farejando? Não, já havíamos ligado já para a casa dele, no Uruguai, etc. Os jornais já Estava fecharam, você tentando. pode dizer alguma coisa. Se Há você- possibilidade não, de não. alguma ligação com o governador Brizola por causa de ser do Uruguai? Não, só uma pergunta. Não, Imagino nenhuma, que nenhuma, não né? tive ocorrido Porque isso. já teve gente aí dizendo isso tudo foi no Uruguai, é por isso que o governador Brizola apoia o presidente. Brizola Não tem arrumou um nada. empréstimo para ele. Vamos lembrar que o Uruguai é o grande centro financeiro hoje, é o grande porto livre aí do E mercado grande financeiro. exportador Mas de ouro. voltando Da à- América Latina. voltando Grande à exportador hipótese de do ouro, Coelho, sem produzir um grama de E tem, Mas e voltando tem, uma, assim- e tem uma boiada grande lá que fala português castiço lá também. sabe? Mas voltando à hipótese do Milton, é o seguinte, suponhamos que não haja essa documentação, entende? Na Exato. quinta-feira. Quer dizer, todo esse esforço, entende, o seu Cláudio Vieira vai morrer na praia, porque volta de novo todo o termos de conjunto de reputação, suspeitas, Vitor, dúvidas, etc. Reputação, o senhor Cláudio Vieira, embora ele, eu não estou falando a minha opinião, estou dizendo o que corre no mercado. O senhor Cláudio Vieira já não tem uma excelente Não, eu reputação. sei, mas eu digo o ele seguinte, ganhou a o apelido defesa- de Cláudio Terço, não foi à toa. Todo mundo dizia em Brasília, lá vem o senhor Cláudio Vieira rezando um terço. O apelido dele era Cláudio Terço. Dizem, as más línguas aí. Então, tá Mas, certo. Milton, É sempre um Tá certo, terço. mas eu digo o minutinho, seguinte, a por favor. defesa que ele terá feito do presidente será inócua, é isso Mas, que eu quero dizer. mas será inócuo? Não, Doutor, dá tem licença. observação a fazer? O Caio também, por favor. Eu acho que aí tem uma questão que não é técnica. A questão é proteger, criar um DIC, um cordão sanitário que proteja o presidente, para que não tenha nenhum envolvimento nessa questão. Então, o Cláudio Vieira pode assumir que ele cometeu ilegalidades em nome do presidente, não em nome do presidente, usando Por conta dinheiro própria. por conta própria, sem o presidente ter conhecimento. Precisa ver Pra se alguém evitar que acreditaria essa- nisso. Mas aí tem uma questão jurídica, aí tem uma questão como que você tem que provar Não, que o presidente está mas envolvido. o Aí a ponto de vista prova vai ter de técnico, ser eu não da concordo com CPI, você. Doutor, de quem entrar com processo concordo. de impeachment Tira a ou eleição, do Ministério tira a Público. eleição, imagine o seguinte, uma pessoa vai até o Uruguai, levanta 5 milhões de dólares, utiliza esse dinheiro para reformar a sua casa, é um patrimônio, digamos que... Era para campanha esse dinheiro. Sim, mas não foi utilizado na Seria pra campanha, campanha. seria para a campanha. Não foi utilizado, ficou com o presidente. Ele empresta uma parte para o amigo, uma parte ele constrói heliporto na casa dele, constrói um porto, constrói... Quer dizer, isso aqui tudo, que deve ser equivalente, talvez equivalente, talvez superior aos bens patrimoniais, né, que foram declarados na campanha, seria pago com fruto de quê? Exatamente. Só um minutinho, antes de passar, por favor. Esse dinheiro estaria sendo depositado para o presidente, a revelia do presidente. Um minutinho, por favor. Antes de Mas passar, eu antes de tenho uma passar para o pergunta. Caio, só um minutinho, antes de passar para você, apenas para que não nos acuse apenas os jornalistas de levantar certas questões, eu tenho aqui já 2 telefonemas de telespectadores, o Michael Didier, aqui de São Paulo, e o Ralph Tortina, de Campinas, os dois fazendo essa pergunta, que já foi até colocada, a questão já foi colocada, se, afinal de contas, os jornalistas não desconfiam que o senhor Leonel Brizola, tão interessado na defesa de Collor, possa ter interferido nesse empréstimo no Uruguai. Os dois fazem a mesma Se pergunta. vê, não sou eu, Caio, mas por o favor. aluno. Eu tenho uma pergunta que eu acho que tanto o Carlos Alberto quanto o Nassif podem esclarecer melhor. É o seguinte, digamos que eles arrumem esses documentos todos. Digamos que se fixe o seu Cláudio Vieira como
o grande bode expiatório dessa história toda, se livre a cara do presidente Collor e eles arrumem os documentos necessários, inclusive do imposto, do ouro, etc. Vocês acham, vocês que trabalham diariamente com material econômico, vocês acham que essa poderia ser uma saída bastante engenhosa? Eu não vejo assim. Eu torço para que o presidente saia ileso dessas acusações. Eu torço pelo seguinte, que eu gostaria muito que essa democracia tenra, frágil, que nós estamos criando desde 1984, ela consiga prosperar, vicejar e se tornar poderosa. E eu acho que a continuidade do mandato do presidente Collor seria muito importante para isso, desde que não seja às custas da desmoralização do Estado, do poder público. Então, eu quero dizer o seguinte, eu torço para que o presidente Collor consiga escapar ileso. Agora, eu acho que a suspeita que você está lançando, e que, aliás, o Mito já colocou, quer dizer, ficará muito difícil, se não houver credibilidade nessa história que o Cláudio Vieira vai contar, começou a contar hoje e pretende demonstrar na quinta-feira, eu acho que o mandato do presidente realmente fica ameaçado. Eu queria só lembrar a vocês o seguinte, Danton, que comandou as tropas francesas revolucionárias contra os invasores franceses, contra os invasores estrangeiros, na mesma hora que estava lutando lá fora, estava recebendo dinheiro escondido aqui do rei, que botava escondidinho, ele guardava em casa para comprar uma casa. Você não está sugerindo guilhotina para o presidente, não? Não. O George Washington, o pai da nação americana, falsificava suas despesas de viagem, conforme alguns historiadores já provaram. O de Israel, o grande primeiro-ministro construtor do Império Britânico, adorava levar uma comissãozinha de armadores, etc. O próprio nosso Rui Barbosa, existem várias histórias a respeito de honorários, comissões e tal. Agora, veja bem, nenhum deles foi apanhado na época. Ninguém na época os acusou dessas coisas. Foi a história que finalmente revelou. E isso não tirou o papel histórico deles. Eu quero só que a gente fique só pensando que é importante, se não houver provas contra o presidente, realmente, que ele termine seu mandato. É só isso que eu quero ponderar. A questão que o Caio levantou. Eu acho que não convence. Eu acho que não convence. Eu acho que nós temos, nós da imprensa, desde o primeiro dia, aquele primeiro ano de governo Collor, tínhamos uma série de suspeitas que não podiam ir para adiante porque não tinha provas, não tinha talvez nem clima para que se levantasse. Então, o que acontece hoje é a materialização de uma série de fatos que não eram desconhecidos para qualquer jornalista medianamente bem informado ainda. Nós temos aqui essa questão da corrupção intrínseca ao exercício do poder. Você tem muitos aspectos aí do poder que estão ligados. Eu lembro uma vez conversando com um filho de um senador dos tempos, dos anos 50, que dizia o seguinte: meu pai dizia que entrava o presidente, ficava um ano, ninguém fazia nada. Todo mundo era eleito, ninguém fazia nada. Aguardando o presidente. Daí o presidente dava uma tacada, e essa tacada era para pagar despesa de campanha, levar algo. E todo mundo tinha direito a uma tacada. Se falhasse aquela tacada, não podia segunda tacada, porque senão começava até o porteiro a querer dar a tacada também. Eu acho que houve um abuso, efetivamente. Agora, eu não acredito que no caso do presidente não ser convincente e perder o mandato, eu não acredito que as instituições elas sejam ameaçadas. Acho que pelo contrário. Nassif, Só terminar o raciocínio. Quando nós pegamos aqui desde o começo, vamos pegar desde os anos 30, antes disso, nós tínhamos uma instituição chamada Presidência da República e não tinha mais nada em torno. Cada vez que você tinha um problema, era o país contra o presidente da República, tinha que ter um movimento militar para tirar o presidente da República. Foi em 30 com Washington Luiz, foi uma tentativa em 32 com Getúlio, em 45, quando Getúlio sai, o movimento popular mais respaldado no início do Exército, foi em 54, quando tem a tentativa de pedir lote de um lado, Juarez de outro e tudo, aposto Juscelino, teve 64, quando caiu o Jango. Pela primeira vez na história do país, nós temos um processo de frutificação das instituições. Nós estamos chegando num momento em que se tem um país confrontando o Instituto da Presidência de uma maneira absolutamente institucional. A não ser o Lula, que quer fazer passeata, não sei para quê. Nós temos hoje o Poder Judiciário, o Ministério Público e Congresso. Pela primeira vez, eu acho que é um marco. É um marco institucional. Considerando mas também, aí, Nassif, por o favor, próprio desculpe, episódio, só um de cada vez. Certo, eu só O quero lembrar... Sete precisa completar a roda aqui, porque ele pediu para fazer uma observação, por favor. Eu acho que, bom, primeiro de tudo é penoso a gente estar discutindo esse tipo de coisa. Tudo isso mostra um ponto que chegou a figura do presidente, a credibilidade do seu governo. Mas eu queria pegar um ponto específico que o Caio Túlio tinha levantado, ao se falar da comissão, das investigações que estão sendo feitas, do dinheiro gasto e de tudo mais. Quer dizer, o presidente, quando assumiu, declarou que não queria receber o salário, porque ele tinha recursos próprios para a sua própria manutenção. Nem morar em palácio. Nem morar em palácio.
Então, se supunha que o presidente tinha recurso, de alguma maneira. Recentemente, quando o Pedro Collor, seu irmão, veio à tona com a entrevista à Veja e outras declarações, informou-se, da parte da família Collor, que o presidente não recebe nada do patrimônio familiar. Patrimônio que constitui em Alagoas, de meios de comunicação, tem uma emissora de televisão, um jornal, rádios, etc. Então, o presidente não recebe salário, não recebe nenhum prolabore, nenhuma participação nos negócios da família. Mesmo assim, ele contrai um empréstimo de 5 milhões de dólares no exterior, e dinheiro que sequer precisou ser usado na campanha, porque apareceu dinheiro depois para a campanha, então sobraram esses 5 milhões de dólares. É uma história da carochinha. Inclusive, dois telespectadores telefonaram. E como é que mesmo que haja documentação... Como é que seria pago esse empréstimo? Exatamente. Dois telespectadores telefonaram, Antônio Carlos, aqui de São Paulo, os dois de São Paulo, Antônio Carlos e Fiorino Delmaso Neto, perguntando como é que o presidente Collor vai pagar 5 milhões de dólares que ele deve no banco. Mas isso já está mais ou menos explicado, né? Só para a gente não ficar aqui falando. A história é que eles apanharam esse dinheiro no início da campanha, quando o presidente tinha apenas traço nas pesquisas e nenhum empresário queria dar dinheiro para ele. Ele foi lá fora, apanhou os 5 milhões e depois começou a chover dinheiro. Né? Não, está perfeito, Milton. E aí ele não precisou mexer Está perfeito, Milton, mas não, de qualquer forma ele tem uma explicação para isso. A história oficial é essa. Os 5 milhões de dólares foram tomados de empréstimo para a campanha. Depois verificou-se com o crescimento do candidato Collor nas pesquisas que ele não era necessário. Então o dinheiro ficou lá intocado, sendo investido e aplicado. De toda forma, não elimina a questão que eu levantei, quer dizer, ele não recebe salário de presidente. Ele não recebe nada das organizações da família. O patrimônio declarado como candidato para o Tribunal Eleitoral não chega a 1/3, eu não me lembro o valor exato, mas não chega a 1/3 do valor do empréstimo. Só por causa do Cláudio Vieira, não do valor do empréstimo. Quer dizer, ele vai pagar esse empréstimo como? 33,33%. Agora, há uma questão aí, viu, Antônio, só para completar esses pontos levantados pelo Sete, hoje até, essas duas questões, a elevada cifra de 5 milhões de dólares, levantada por pessoas físicas. O Cláudio Vieira. Cujo fiador ainda pessoas se desconhece. físicas. Não, o Tem fiador o Luiz Estevão, é dono do grupo Paulo Otávio OK. e o Paulo Luiz Otávio. Estevão. Do grupo OK, tem um OK, faturamento estamos anual aí. de 270 milhões de a dólares. elevada cifra levantada por pessoas físicas e o fato de início de campanha, um candidato azarão, traço em pesquisa, se endividar num montante como esse. Então isso chamou a atenção de gente do mercado e políticos. Por quê? Primeiro, é uma coisa inusual, uma coisa quase inédita, uma operação inédita, pessoas físicas conseguirem levantar no mercado financeiro internacional de moedas uma cifra desse porte. E dois, o que dizem alguns políticos é o seguinte, é ao contrário, você não se endivida em início de campanha, somente por você ser um azarão. Você não se endivida, você pode até se endividar depois, se você confiar e acreditar na sua pule. Então, são dois itens, imaginando aqui em pautas para amanhã, a serem checados. Maranhão, aí tem uma questão Antônio, que eu acho por que a gente... Em primeiro lugar, é importante, talvez está a imprensa aqui, porque o governo está culpando que a imprensa é culpada disso que está acontecendo. Tá? Então, acho que é importante ela estar na roda viva. Porque ela está investigando, é a sua função. Agora, o que é importante também é que todo esse processo já criou uma indignação moral, que provavelmente vai ter um efeito muito grande daqui para frente, inclusive para criar uma legislação que evite que continuem sendo cometidos delitos como esse. Agora, tem uma questão técnica que eu acho que é importante esclarecer ao telespectador. Em primeiro lugar, a comissão, a CPI, ela está circunscrita a investigar as atividades do senhor Paulo César Faria. A intervenção dele, o tráfico de influência, é isso. Ela está limitada, ela não pode atingir diretamente o presidente da República e julgar... Não, ela pode recomendar. Ela pode recomendar, mas segundo, a CPI, ela tem uma função de produzir um relatório que aí o Ministério Público vai avocar, vai chamar esse ministério, vai chamar esse relatório e tomar medidas. E como que o Ministério Público pode tomar medidas contra o presidente da República? Em primeiro lugar, se tiver um crime administrativo, de violação de direitos constitucionais, ou então de tráfico, um crime administrativo, violar normas administrativas. Em segundo lugar, se tiver um crime comum, que esteja no Código Penal. Então, eu acho que essa questão não vai se resolver pelo lado técnico, vai se resolver pelo lado político. Claro. Já existe uma indignação, um movimento da sociedade civil, dos poderes, do judiciário, do legislativo, do próprio executivo, do Banco Central, que produz, entrega os cheques.
Então, criou-se o movimento. Então, agora, provavelmente, a saída para isso vai ser algum tipo de acordo político, para não deixar que esse processo de impeachment, que é demorado, não tem prazos definidos, depende de ir para a Câmara, ser aceito por uma comissão, vai a plenário, se aprovado na Câmara por 2/3, vai ao Senado, com uma intermediação do presidente do Supremo Tribunal Federal, numa sessão do Senado. É um processo que pode demorar meses, talvez um Tony, ano. mas e essa Então, precisa ter um corrosão- acordo político. Mas esse acordo pressupõe, no caso de qualquer implicação maior que esse relatório chegar em relação ao presidente Collor, pressupõe única e exclusivamente a renúncia dele. Porque ou Certamente. Ou engessá-lo. as elites brasileiras Não tem jeito. levam o presidente Collor a pedir a sua renúncia, Claro. ou vão ter que enfrentar um processo de impeachment. Uma essa- vez essa que proposta o já está relatório colocada, da né? CPI apresente Mas sabe, provas o processo de contra o impeachment, presidente. o processo de impeachment... Agora, ninguém aguenta um processo de Mas impeachment. não é só isso, A veja bem. sociedade não aguenta, a economia não aguenta. Eu não sei se não aguenta, mas não é isso. Veja bem, para que haja o processo de impeachment, Um ano, no é mínimo. preciso que menos de 168 deputados digam não à proposta. Esse aqui é o problema. Porque tem de haver uma maioria de 2/3 Isso para que o acatar processo ou não, aceitar, comece. para começar. Então, a questão política é saber se haverá mas tem- condições mas de tem impedir também, ô, Milton. que 168 deputados se declarem. Certo. Quando a gente vê o que o Congresso aprovou em anos passados, né, durante os 20 anos de ditadura militar que nós sofremos, né, e percebe que neste Congresso existe uma altíssima percentagem de pessoas que sempre disseram amém ao Poder Executivo, fosse ele quem fosse, eu ponho muitas dúvidas se esse processo de impeachment avançará. Mas, ô, Então Milton- eu tendo a pensar com o Ottoni que vai ter de passar por um acordo político. E aí eu discordo de você. Eu não acho que necessariamente esse acordo leve à renúncia do presidente. Ô, Milton, mas tem um ponto aí, Até viu? porque ele Não, disse que não renuncia. Um só- momentinho, por favor. Vamos um de cada vez aqui. O Mitre, Eu só queria lembrar Mitre, o seguinte, Carlos Alberto que e há Nassif, também por favor. a perspectiva de uma corrosão política profunda Exato. que não chegue ao número necessário para votar o impeachment, mas que torne o governo inviável, no sentido de que ministros como Célio Borja, entende, como o Bornhauser, comecem... Esse é o que estão dizendo. Esse que é o grande solução, problema. O acordo que estão procurando. Exatamente. É o Ministério se demitir. Exatamente. E o Esse é Caio ponto. está certo quando ele fala no Esse é o acordo em ponto. torno da ideia da Exatamente. renúncia. É a maior possibilidade hoje. não há Mas, dúvida, né? senhores, quer dizer, nós falamos até agora em 5 bilhões de dólares. Isso transformado em cruzeiro é importante, porque é importante fazer essa conta. 20 no bilhões. câmbio de hoje são 20 bilhões Que não de responde por cruzeiros. nem um décimo da expansão do Paulo César Farias. 20 bilhões de cruzeiros para início de campanha, depois isso transformado em dinheiro para pagar despesas pessoais. Quer dizer, precisa ver até que ponto a sociedade como um todo, ou as elites, o pessoal que votou no Collor, os seus eleitores, as pessoas vão engolir esses números. Esse é o ponto. Já veja só. As duas observações acho, do Caio dão a linha. Porque é possível até que toda essa operação dos 5 milhões de dólares seja aprovada, documentada e seja, digamos, tenha documentos legais. Certo? Quer dizer, um banqueiro maluco resolveu emprestar dinheiro, a garantia era boa, né? A empresa lá do Luiz Estevam e do Paulo Otávio são empresas muito sólidas, têm muito patrimônio e tal, a garantia era boa, pode até ter emprestado. O Cláudio Vieira pode ainda até mais dizer o seguinte, que como é que ele vai pagar esse empréstimo? Ele pode dizer que ele aplicou bem, obteve um lucro financeiro e vai devolver agora o dinheiro e tal, não sei o quê. Quer dizer, há explicações e ele, digamos que ele vem até a obter a documentação em torno disso. Aí você terá um problema, não mais de uma irregularidade óbvia, mas terá um problema ético e um problema político, que é, como eu acho, que vai acabar essa história. Quer dizer, onde é que ela vai? Ela vai terminar do ponto de vista político, isto é, ela vai terminar por um lado ou por outro, quer dizer, com o presidente Collor ou sem o presidente Collor, na medida em que o presidente consiga ou não manter uma possibilidade de governar. Manter os 168. Ele está governando hoje, certo? Com o ministro Marcílio, com o Banco Central funcionando, a economia, a área toda econômica está funcionando, com dificuldades dada a instabilidade e tal, mas está funcionando, o Banco Central está funcionando, vários ministérios estão funcionando, há ministros de reconhecida honestidade, reconhecida seriedade, etc. Então o governo vai indo. No exato momento em que esse pessoal desistir,
Quer dizer, se esse pessoal não se convencer questão, em desistir, isso. aí Exatamente. caiu o governo. É por aí. Você só lembrar uma coisa. Para resumir, se o ministro Bornhausen Quando a e o consciência do ministro Célio Borges Marcelo começar a gritar. cheguem, se os dois chegaram ao presidente e disseram, presidente, não dá mais, o governo acabou. Claro, acabou. exatamente. Certo? Agora, você me contestar um pouquinho. Eles estão E aí é Essa hora, questão é hora do do acordo. engessar, Aí essa é questão hora do do acordo para engessar o presidente, eu acho que não tem a menor viabilidade. Pela seguinte questão, a CPI, ela chega ao final e ela produz, quer dizer, com todas as suas implicações, duas saídas. Ou cai o presidente, ou fica o presidente. Se fica o presidente, ele está A anistiado. CPI não determina isso. Não, Não, pode determinar com isso. todas as suas implicações. Eticamente, pode ter uma implicação ética. Com ele todas tá as suas falando o implicações. resultado, o resultado Vai de lá, todo o vai lá, processo. por favor. Com todas as suas implicações. Termina o processo, ou o presidente é absolvido ou o presidente condenado. Condenado, ele cai. Se fica absolvido, qual é o gesso? Acabou. Nassif, não, tem um dado a mais. Tem um Ele dado a vem, mais. ele vem com anistia. A gente vai fazer que nem os franceses fizeram, uma anistia, e quem vai engessar? Nassif, essa Se é a única coisa que convicção. segura ele hoje em dia era justamente desde setembro, quando ele tirou a Zélia, colocou Marcília, colocou Bornhausen, era a expectativa de que pudesse ser descoberto o que foi feito antes, enfraquecendo ele mortalmente. Se der o aval, se a CPI, esse processo todo, produzir anistia para ele, não tem gesso. Ele ficou imperador. Nassif, não há anistia se as coisas continuarem na toada que estão. Eu sei, eu tô Agora, dizendo agora, que a anistia não é viável por causa disso. Agora, e se ele ficar, se ele conseguir ficar, conseguir o apoio do Congresso, conseguir os documentos necessários, se ele ficar por isso, vai ficar um presidente extremamente fraco. Aí, como é que ele vai poder se manter? Só se conseguir algum milagre na economia, algum milagre na Você me permite, política. Caio? Vamos ver um contraditório. E quem Que quer a um gente presidente não- fraco? que Agora, nada- interessa um presidente fraco? Nenhum Sabe? processo político é linear, certo? Ele está cheio de contraditórios. Então vamos ver um primeiro contraditório. A gente está falando o seguinte: não há governabilidade porque o presidente está fraco, o ministério está fraco, e, no entanto, o país continua vivendo. Não, no caso, o Ministério Espera, estaria não, forte. Tá certo. Então vamos De pensar certa assim, forma, que, o no ministério fundo, que que o sustenta o governo presidente. Collor fez, no seu lado, que ele diz, neoliberal, ele diminuiu o poder de intervenção do Estado, em todos os níveis. Diminuiu o poder de determinar Tudo bem. preços, controlar salários, arbitrar. Obteve E é vitórias. justamente essa diminuição do poder de intervenção do Estado que garante uma certa governabilidade. Tá certo? Esse é um lado. Vai ser um trunfo também que vai ser usado pelo Trunfo presidente que da está sendo República. usado, né? Então, a gente não pode ver esse processo com uma linearidade, nem com moralismo. Esse é um processo, antes de mais nada, é um processo político. E a sociedade, eu acho que ela tem que definir o que ela quer fazer. Ela quer, via impeachment, que qualquer cidadão pode entrar com pedido de impeachment, junto ao presidente da Câmara Federal, qualquer cidadão, baseado num crime administrativo ou num crime civil. Qualquer um pode. Então a sociedade vai ter que definir. E essa mobilização tem de resultar no engessamento, não é só do presidente, tem um engessamento na corrupção, nessa prática de tráfico de influência. Isso que tem de ser evitado. Não é só derrubar. Eu acho Mas que aí se a gente você só chegou fizer no o ponto. impeachment e não mexer nas causas desse processo, que o judiciário... Porque vamos imaginar que haja um impeachment e que o presidente Collor saia, assuma o vice-presidente. Se o judiciário não assumir a sua responsabilidade, não política, que não é do... e não apurar esse tráfico de influência, não apurar os crimes, nós vamos continuar tudo na mesma. Claro. Vai Mas, ser um na acordão, verdade, um grande acordo. Exatamente. Na então a verdade, sociedade tem de se munir de defesas, também usando o judiciário. certo, mas para colocar um fim, ou pelo menos para reduzir muito essa história de corrupção no Brasil, há outras reformas profundas que precisam ser feitas. Não se trata só de punir os atuais personagens desse processo. Mas, manter me permite, as coisas- só Claro. um minutinho, por Lógico. favor. Só para voltar, para encaminhar um pouco mais a discussão, a imprensa publicou esses dias, saiu inclusive, se não me engano, na revista Veja, de que a CPI teria recebido, entre os documentos do Banco Central, vários cheques do PC Farias, ou das empresas do PC Farias, para governadores, deputados e senadores. E devolveu esses cheques porque eles, entre aspas, não teriam nada a ver com os trabalhos da CPI. O que aparentemente é uma contradição, porque os trabalhos da CPI investigam o envolvimento do senhor PC Farias com toda a máquina de governo, legislativo, Tráfico de executivo, de tráfico de influência, etc. Aí hoje, numa entrevista à imprensa, o senhor Benito Gama desmentiu que tivesse recebido esses documentos. Alguns telespectadores, Hernani Júnior de Campinas, Esther Gomes de Santos, João Alves de Americana e Eduardo Carbonari de Jundiaí, perguntam por que os parlamentares do Congresso não são investigados, e alguns deles, inclusive, citando essa denúncia de que a CPI teria recebido cheques, cópias de cheques do PC Farias para alguns políticos. 128 Maranhão, se quiser Olha, começar.
Uma informação que até o Estado publicou, de boa fonte, é que seriam 126 parlamentares. Quando essa informação chegou na redação e foi publicada, o JT até deu manchete nesse dia, no sábado, né? Começamos a conversar sobre isso, dizendo, olha, a coisa pode até se encaminhar para pedido de eleições gerais. Porque você imagina uma situação em que você tenha um terço do parlamento, do Congresso, também envolvido, ou cúmplice sob influência do seu PC Farias e seus fantásticos. Chega de intermediários, Paulo César Farias no poder. Então, eu acho que a gente resvala numa questão política muito grave, que é, ao mesmo tempo em que você tem um fortalecimento importante, à primeira vista, do Congresso, coadjuvado aí com a imprensa também praticando jornalismo investigativo. Você tem o judiciário ainda esperando sua vez, o Aristides Junqueira muito silencioso, sintomaticamente silencioso. Há um risco de envolvimento grave e profundo de parte desse Congresso. E aí a questão que se coloca para as elites é o seguinte, quem vai chutar o pau da barraca? Agora, quem essa vai informação desarmar o circo? Essa informação continua valendo, Maranhão, apesar do Só para desmentido do Benito completar, Gama? ou nós não vamos chutar o pau da barraca, vamos fazer um acordo que passe pela manutenção do presidente até engessado. Mas essa pergunta que ele está fazendo é pertinente. Você acha que a sua informação, essa informação resiste ao continua desmentido valendo? Formal do deputado Benito Gama Olha, hoje? veja bem, levanta para mim, quer dizer, eu que publiquei a informação, primeiro eu confirmo, eu banco a informação, porque senão ela não teria sido publicada, já que é uma fonte confiável. Publicou o Estado, publicou o Jornal da Tarde, publicou a revista Veja. E o que eu acho que isso levanta uma discussão que é a questão do próprio corporativismo. Quer dizer, é sempre complicado para as instituições se investigarem a si mesmas. Quer dizer, a própria CPI, se ela começa a se voltar para o próprio Congresso... Não, Maranhão, eu tenho uma coisa, isso abre brechas aí para desdobramentos muito interessantes. Se o poder de influência do PC Farias, a sua capacidade de infiltração na máquina do governo foi tal como já se retratou até agora, com esses documentos, com esses cheques, quer dizer, é muito mais fácil e viável que ele tenha percorrido uma trajetória desse tipo no Congresso. São mais de 500 membros, mais de 500 deputados e senadores. É possível que haja essa ramificação do esquema PC pelo Congresso. Agora, isso não muda a situação de que é preciso investigar e é preciso reformar. Por exemplo, no caso o Mito estava se referindo a outras mudanças que vão ser necessárias, além da prisão dos envolvidos nos crimes que agora estão sendo descobertos, né? Uma delas é a própria questão da composição do Congresso, porque nós vivemos uma situação absurda e ridícula, em que, grosso modo, 60% da população brasileira são representados por 40% dos parlamentares. Essa é a grande herança política negativa da ditadura. Então, os estados, voto proporcional os estados do Sudeste e do Sul, somados, têm mais ou menos 60% da população brasileira. E as bancadas que os representam no Congresso são 40% do Congresso. Quer dizer, isso é um absurdo. Então, por coincidência, quer dizer, essas bancadas que estão artificialmente diminuídas são as que representam, digamos assim, a parte mais moderna, mais avançada do país. Não é problema de racismo, de geografia, de bairrismo. Quer dizer, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, quer dizer, a parte mais desenvolvida, mais moderna do país, está subrepresentada politicamente. Isso é um dos problemas sérios. Era bom esclarecer até para o público que está nos ouvindo de jovens que isso aconteceu porque a ditadura, nos seus estertores, sentindo que a cada eleição avançavam as ideias democráticas no país, ela tentou se defender e atrasar o retorno da democracia, aumentando a participação no Congresso de estados onde ela manipulava melhor as eleições. Exatamente. Então, dando 8 deputados para cada estado. Roraima tem 8 deputados. Criando novos estados. De tal maneira que o Congresso ficou prisioneiro de uma falsa maioria que não representa a maioria da população. Só para concluir o que você está falando, mais do que isso, criou-se um teto máximo de deputados por estado. Exatamente. Então, São Paulo, independente do tamanho da sua população, só pode ter 60 deputados. Mesmo que, teoricamente, daqui a 200 anos, São Paulo tenha 500 milhões de habitantes, e o Piauí tenha 10 milhões de habitantes,
Quer dizer, essa situação não vai mudar. Por favor, Sete, Então, com todo respeito aos nossos telespectadores do Piauí, da TV Educativa do Piauí, que estão nos assistindo. claro. Depois que nós não temos voto lá, como é que se inverte isso? Não, mas espera um pouquinho. Essa questão Essa é a toda questão. aqui Eu acho que passa pela questão das campanhas eleitorais. Lógico. Quer dizer, por que resolveram deixar esse assunto, digamos, esperando que seja provisoriamente de lado? É porque toda a campanha eleitoral no Brasil tem um dinheiro por fora. Não existe uma que não Tem um PC, né? Tem um Por quê? Por quê? Porque a legislação hoje diz o seguinte, imagina, por exemplo, um negócio de eleição para deputado. Né? O deputado ele não pode receber dinheiro pessoalmente, o candidato. Quem recebe dinheiro e quem gasta dinheiro é o partido. Agora, vocês acreditam que é assim que funciona? Basta ver uma eleição aqui. Qualquer eleição. Tem comitê, tem candidatos a deputados tem comitê em 40, 50, 60, 70 cidades. Mas Quanto o custa pessoal está isso? com medo, hein, Sadamé? Porque o pessoal está com medo. pessoal Porque não a custa campanha isso? aqui em E São olha Paulo está só, numa e timidez. não é dinheiro do partido. Agora, por que isso aí não apareceu até agora? Porque todos os partidos acabam incidindo na mesma prática, todos, sem exceção. E os gastos de campanha são aprovados por um comitê dos partidos, um comitê partidário. Quer dizer, então, cada partido chega no final da eleição, diz quanto gastou, juntam todos lá, um assina do outro e morreu o assunto. Pois é, agora, Mas isso, eu acho que Ô, o Roberto, jogo desculpa, não é só um minutinho, despesa Nassif, eleitoral. um minutinho. Essa abordagem que você fez levanta uma outra questão que também circulou um pouco logo no começo da instalação da CPI, de que, no fundo, essa reação toda contra o esquema PC Farias não é nada ético, nem nada moral, nada, como quem diz, não pode roubar. Que a grande questão seria a seguinte, que ele conseguiu montar uma caixinha muito alta para as eleições municipais desse ano, para eleger cerca ou mais de 100 prefeitos nas principais cidades do país. E que com esse dinheiro ele estaria, inclusive, tirando de outros partidos candidatos a prefeito. Ou seja, por hipótese, um líder do PMDB no interior de São Paulo para visitar os seus correligionários, o seu candidato a prefeito, e ele dizia, olha, sinto muito, mas eu vou para o PRN, porque eu tenho aqui uma ajuda para minha campanha, vou fazer uma campanha melhor e vou me eleger. Aí os caras disseram, opa, assim também não. Quer roubar, rouba, mas não vem tirar o meu eleitorado aqui. Simples assim, né, Que era para montar o grande partido do eu acho que Collor. as resistências O aí... processo teve um começo. As muito resistências difícil, tem né? do bem Denúncias empresarial, à medida em que é conhecido aí que o custo da caixinha aumentou uma barbaridade, o custo da economia como um todo, do setor público, aumentou uma barbaridade. Agora, a grande discussão, esse tem um fio de navalha aí meio complicado, essa questão ética, aí, que é o seguinte, são as contribuições para a campanha e são as contribuições que são utilizadas para vantagens pessoais de quem administra a caixinha aí e seus apaniguados aí. Né? É uma discussão complicada, porque se for jogar tudo no mesmo balaio, já que nós admitimos aqui que há uma legislação eleitoral absolutamente inadequada, se jogar tudo no mesmo balaio, pode ser até um pouco hipocrisia, que nem diz o PC, mas não dá para jogar tudo no mesmo balaio. Claro, o pessoal vai pegar dois casos famosos, então, aqui, paulistas, para você sair do Nordeste. Vamos pegar o caso do seu Jânio Quadros e do seu Paulo Salim Maluf. O seu Jânio Quadros, ao morrer, deixou, segundo dizem, 30 e tantos milhões de dólares num banco de Londres. Dinheiro amealhado durante as campanhas eleitorais, que ele apanhava dos empresários e depositava em bancos de Londres. Tirava da sua própria campanha em benefício pessoal. E nunca ninguém o perturbou por causa disso. Pegar o caso do senhor Paulo Salim Maluf, que também pega dinheiro, e não há nisso nenhuma acusação, mas pega dinheiro de empresários, e aí, numa determinada situação, ele tinha alguns milhões de dólares que eram geridos pelo seu próprio genro, a chamada Caixa 2 do candidato Maluf, e o genro se separou da filha dele e aproveitou e levou os dólares. Essa informação foi dada por toda a imprensa e nunca foi desmentida pelo seu Paulo Salim Maluf. Agora, então, Milton, veja bem, duas destinações diferentes de dinheiro obtido da mesma forma. Uma foi parar em Londres, outra foi parar no bolso do genro. O problema, Milton, Agora, é que antes era 10% e que a comissão aumentou. a comissão aumentou. Se isso e o continuava, bolo é diminuiu. 70%, companheiro. Né? Só uma questão. Nós estamos fazendo uma discussão, no fundo, estamos voltando à questão moral. O seguinte, nós não podemos pensar, vamos dizer, imagine-se que 126 deputados tenham recebido dinheiro do senhor Paulo César Faria. Isso daí não tem provas até agora, a menos que os cheques cheguem, a CPI traga à luz, certo? O sigilo bancário deixe de existir nesse caso, porque está havendo um crime contra, vamos dizer, a sociedade. Agora, o que a gente não pode fazer nesse caso é um pré-julgamento. Imagina assim, por causa disso o Congresso perde a sua validade, perde a sua moralidade. Vamos antecipar eleições. Porque eu acho que a gente tem que ter um mínimo, confiar um mínimo nas instituições e pensar, usar as instituições que existem, o que existe, para dar um salto à frente. Porque senão cai num certo tipo de golpismo e abre uma brecha
para interpretações morais de um grupo de militares, de um grupo de iluminados, De um grupo de jornalistas. que de repente resolva derrubar Antônio, a ordem minutinho. vigente em nome de princípios éticos ou morais. Ô, Tony, por favor, desculpe, nós vamos voltar em seguida a esse assunto, precisamos fazer um rápido intervalo. O Roda Viva volta daqui a pouco, debatendo hoje a CPI do escândalo PC Farias. Até já. Voltamos com o Roda Viva, que hoje está apresentando um debate com jornalistas dos mais importantes meios de comunicação do país sobre a CPI do caso PC Farias. Logo no primeiro bloco, o Nassif levantou uma questão, quer dizer, observou que todas essas coisas, quer dizer, todas essas denúncias, ou boa parte dessas denúncias de agora, já eram conhecidas antes da entrevista-chave do Pedro Collor à revista Veja, contando alguns detalhes disso. Então eu perguntaria o seguinte aos companheiros, quem quisesse começar a responder, por que se sabia disso antes, a imprensa não teve antes a mesma eficiência na busca dessas informações que teve depois da entrevista do Pedro Collor? Ou seja, porque, desculpa, a entrevista do Pedro Collor não chegou a dar fontes no sentido de que vai com fulano e pega, etc, que está lá. Mas o A esquema... imprensa já sabia, desculpa um pouquinho mesmo, a imprensa já sabia. Como sabia, por exemplo, e o que causa espanto mais na entrevista é a tranquilidade dessa declaração, da entrevista, por exemplo, do Mota da Veiga na Veja, quando ele diz que ligou para o senhor Emílio Odebrecht e disse, olha, você ganhou a concorrência tecnicamente, não houve favorecimento. Se quiser pagar a comissão, pague, mas não precisa. E desligou, ou seja, era uma coisa corrente na máquina do governo. Então, Nassif e o Milton. Mas foi denunciado pela Desculpa, imprensa. Só para esclarecer um ponto, isso é uma questão de circunstância, porque o Mota Veiga tinha dito tudo isso há algum tempo antes, Exatamente. quando não teve a mesma Então, repercussão. mas a que questão circunstância colocada era é essa, ou seja, por que a imprensa não cavocou isso antes? Mas isso aí não é o papel do legislativo? Desculpe, um Com de a cada CPI? vez. Eu acho Nassif, que tem algumas coisas aí. Primeiro, você não tinha provas naquele momento e não tinha ambiente político. Quer dizer, que nós tínhamos na ocasião, era um país que estava refém de um presidente, o presidente que soltou um plano. mas o que você quer dizer ambiente político quando a imprensa precisa investigar? O ambiente político significa o seguinte, você ter... a investigação não se faz no ar. A investigação se faz em cima de fontes dispostas a contar o que está acontecendo. Uma coisa é o rumor. Você tem um rumor, quando você tem uma soma grande de rumores, você forma uma convicção. Mas para você ir adiante, você demanda uma série de documentos, uma série de evidências dadas por testemunhas, que essas testemunhas não abrem o jogo enquanto percebem que o governo está forte. Mas, Nassif, só uma coisa. A CPI não está julgando em cima de evidência. Ela está julgando em cima de um poder que ela tem de pedir ao Banco Central que viole o sigilo bancário, poder que a imprensa não tem. A imprensa não pode. Agora, a CPI tem. Então, o papel da imprensa, eu acho que a gente precisa circunscrever. A imprensa, eu acho que ela divulgou todos os fatos do caso Vasco, do caso Mota Veiga, Petrobras. É isso que eu ia Tudo lembrar, foi divulgado. A imprensa, mas na ela verdade, não tem claro, o poder de ir adiante. Precisava uma exatamente. vontade política Não, mas o que eu tô dizendo do é o seguinte, Congresso de convocar a CPI Eu acho que tem poder. que o Não, Scott Antônio, está mas veja colocando bem, é o mas seguinte, antes é o disso- volume de informação que sai hoje, vis-à-vis o volume de informação que certo, saía mas, antes. ô, Nassif, é bom Porque lembrar... Mas, você Nassif, não tinha muita fonte É bom disponível, lembrar né? que antes da entrevista bomba do Pedro Collor, e uma das razões para essa entrevista ter sido uma bomba é que ele é irmão do presidente, evidentemente. Mas esse é o fato jornalístico. Esse é o grande fato Esse tem um jornalístico. fato Exatamente, jornalístico. exatamente. Quer dizer, eu Esse é o acho marco. sim, Esse eu é o acho marco. sim que Agora, há antes uma- disso, cara, antes disso, é bom lembrar que havia um processo crescente de matérias e denúncias nessa linha na imprensa. O Estado de São Paulo, o O Jornal da esquema Tarde, a PT Folha. está sendo já- denunciado sem ter irmão nenhum denunciando. Exatamente, já Uma vinha. denúncia Agora, feita pelos quando o presidentes. irmão do presidente se dispõe a dar uma entrevista daquela... Não, peraí. Nós estamos esquecendo que antes disso houve as bicicletas do Alceni, houve o caso do Magre. Exatamente. Houve, quer dizer, o governo vinha num processo, Não, o que existe isso, é o que, o- seguinte, isso que o na Nassif semana- chama de ambiente político, foi se criando com a progressiva corrosão do governo. Foi. Mas grande na impacto do semana da irmão do entrevista presidente. do Pedro Collor, aí sim havia uma espécie de um acordo informal na grande imprensa,
ou na imprensa de maneira geral, no sentido de amainar um pouco as observações a respeito do presidente Collor. O que precipitou os fatos foi o fato político, o fato jornalístico, que é o irmão do presidente vir a público falar o que falou. Mas não havia esse acordo, não. Eu não entendi o acordo. Não havia o acordo. O que havia é um cuidado. O que havia é um cuidado normal, mas esse cuidado é técnico, faz parte da nossa atividade. Existia, mas nada de... isso não significa que a imprensa não estivesse alerta antes. Ela estava como nunca esteve em toda a história da República. Eu estou colocando no primeiro ano você não tinha, você tinha só suspeitas ainda, mas você não tinha somado o caso Magri, o caso Alceni. Mas o PC já vinha aparecendo. Um minutinho. Eu quero propor que a gente volte à discussão da questão política da CPI, porque a gente estava começando a discutir o papel da imprensa, que eu achei interessante, mas porque eu acho que a gente passou por cima do fato mais importante. A CPI tem um dia para apresentar seu relatório, que é o dia 11 de agosto. Esse é o dia que está marcado na história do Brasil, que pode haver uma inflexão no nosso futuro sobre o que vai acontecer dia 11 de 8. O que se fala hoje em Brasília, que eu acho que é uma coisa que nós não estamos falando aqui, que é procurar dar o máximo de informação. O que se discute, o que se diz a boca pequena em Brasília, é que se até o dia 11 de agosto o presidente, o Cláudio Vieira, pelas pessoas que estão defendendo, não apresentar uma explicação plausível, né, para tudo que aconteceu, para os depósitos na conta da Ana Ciola, etc., que o Ministério todo, ou uma boa parte dele, vai pedir demissão. Esse seria o grande fato político para gerar um novo tipo de acordo. Quer dizer, o que acontece ao nosso país se Marcílio Marques Moreira, que hoje dispõe da confiança do empresariado brasileiro, dos bancos credores, da classe média brasileira e tal, chegar e dizer, eu não sou mais ministro da Economia porque eu não acredito mais no presidente, sei lá. E nisso é acompanhado pelo Hélio Jaguaribe, que já disse isso hoje, deixou implícito que sairá. Desde Ele disse ontem, desde Ele vai esperar mais algum dia para ficar perplexo também. Esse povo demora para ficar perplexo. Mas, o Goldenberg, enfim, o tal quinteto de ouro que dizem, Eliezer Batista, etc. Eu gostaria que a gente discutisse aqui um pouco, refletisse um pouco sobre o que vai acontecer com o nosso país, porque se o Ministério, aí eu volto para o que o Caio falou, se o Ministério não pedir demissão, e se a comissão fizer um relatório, e alguém, a OAB, como estão dizendo aí, pede o impeachment do presidente, vai ao Congresso e 168 deputados dizem não, é o que você falou também, Nassif, não tem gesso, não tem conversa fiada. O presidente está de posse do seu mandato, acabou a conversa. Eu acho que tem uma certa... Isso depende, hein, Milton? Não, depende muito. Se os ministros continuarem, se o Ministério continuar, e se um terço do Congresso... O PFL já disse que até dia 11 garante o apoio. Depois... Vocês têm outras possibilidades? Aí vai depender do comportamento da economia. Aí é o tal efeito Orloff, né, não tem que nenhum milagre acontece na Argentina, se repetindo no Brasil. Só para completar, Zanemer, aí caberá ao presidente ficar torcendo para que haja melhoria no quadro econômico e que então, melhorando, reduzindo a inflação, voltando ao crescimento, voltando a ter emprego, tudo lhe será perdoado. Mas até o dia 11 de agosto não vai acontecer. Não, eu estou dizendo pós 11. Mas é bom considerar que não há nenhum milagre à vista na área econômica. Agora, você fica um presidente, só para concluir, Zaneberg, mais uma vez, fica um presidente certamente ferido gravemente sua credibilidade. E o ponto de interrogação, a pergunta que se faz, eu faço, é o seguinte: como um presidente ferido em sua credibilidade terá condições, alcance de voo para fazer as negociações políticas pesadíssimas, para distribuir as perdas dentro dos setores organizados e desorganizados da sociedade, que é o processo pelo qual passa o combate à hiperinflação. Negociar a perda. Começando pelo ajuste fiscal, que é uma coisa Começar extremamente complicada. Essa é uma questão política importante. Na verdade, esse é o ponto, porque, discordando um pouco, a gente tem sempre a sensação ou a tendência de achar bom, que amanhã resolve, dia 11 resolve e tal. E eu acho que não é assim, quer dizer, não é dia 11 que vai resolver, nem dia 16, nem a 20, quer dizer, isso aqui é uma coisa demorada. Sim, mas termina a CPI. Sim, termina a CPI, mas ela vai apresentar um relatório, esse relatório vai ser discutido, vai ser interpretado, vai ser debatido, entende? Quer dizer, a coisa não termina no dia 11, sempre vai haver uma discussão política que ela é prolongada, que ela é complexa, etc. Vai depender do comportamento da economia, vai depender do comportamento do Ministério, e mesmo que o Ministério caia, quer dizer, em política, o importante não é tanto quem sai, mas é quem entra. Quer dizer, se sair... Aí é que quem entraria desse... Então você fala assim, sai todo mundo. É isso que eu pergunto. Eu acho que a questão vai se colocar dia 11 de agosto,
Porque se houver essa saída, o que acontece? Claro. Há a possibilidade de se formar um outro ministério? O presidente tem condições políticas para isso? Aí é o ponto que eu acho que o Maranhão levantou, que é o seguinte. Na verdade, nós estamos rolando com o mesmo problema que vem, no fundo, desde da eleição do presidente. Quer dizer, é um país que nós precisamos de reformas muito grandes, sobretudo na economia, né? Reformas, ajustes profundos, mudanças estruturais muito grandes. O país está há 10 anos empobrecendo, são 10 anos já de recessão, de perdas, que as pessoas não progridem, as pessoas não ganham dinheiro, as empresas perdem dinheiro, perdem funcionários. Quer dizer, faz muito tempo que a gente está fazendo tudo o contrário, tudo de ruim, né? E o presidente que se elegeu, ele não tem uma base política, uma força política para passar as reformas necessárias do país. Chegou um determinado momento, inclusive, que as reformas propostas pelo presidente eram contra a base política dele. O povo votou contra os partidos. Né? Nós Então, estamos numa democracia que o povo votou contra os partidos. Então nós estamos nos arrastando, nós dizemos assim, né, o ministro Marcílio ele tem credibilidade, etc. Mas nós estamos nos arrastando há 6 meses com inflação de 22% Eu gostaria de pegar esse ponto seu, Soderberg, pelo seguinte. 22% ao mês há 6 meses. Estamos começando a notar isso. Essa defesa que se faz do Marcílio, essa defesa que se faz do Marcílio até agora, por que é essa defesa? Porque o pessoal gosta, a gente gosta de recessão, a gente gosta de inflação. Não, porque você teve já aventuras malucas aí por parte da equipe do governo, tínhamos os diversos planos, e o Marcílio é a garantia de que não viria. Primeiro, é uma pessoa idônea, e a garantia de que não viria nenhuma mágica nesse período. Agora, o que se pensava, porque o apoio ao Marcílio, da parte de muitas pessoas, em janeiro, fevereiro, março, porque via primeiro que o governo não tinha condições de dar nenhum salto qualitativo no combate à inflação, então você tinha que construir uma credibilidade, você tinha que ter paciência para aguentar a recessão, a inflação no patamar alto, construindo uma credibilidade, estabelecendo as bases aí de uma reforma fiscal, ampliando o processo de abertura, ampliando esse processo de busca de eficiência das empresas, para num certo momento, a hora que o presidente tivesse conseguido, depois de purgar um certo período, mostrar que ele era outro, mostrar que ele não tinha nada a ver com aquele presidente de setembro do ano passado, o presidente da Zélia, do PP, do PC, quando ele conseguisse reconstituir e fazer as pessoas acreditarem que ele era outro, ele comandar um acordo nacional que já estava esboçado no âmbito das câmaras setoriais. Então, quando vem esse episódio, independentemente dos desdobramentos, essa possibilidade morre. Então, a gente pensa o seguinte, vamos supor, o presidente, essa hipótese do presidente da CPI livra o presidente volta, assume o poder. A gente vai ter paciência para esperar mais um outro período de um ano, com a pior recessão da história do país, com uma recessão alta, para que ele reconstitua novamente a credibilidade, para daqui a um ano os sobreviventes, que nem o planeta dos macacos, depois da hecatombe lá, se juntarem e falarem, agora vamos fazer o nosso acordo. Então fica politicamente muito difícil. Mas qual é a alternativa, Nassif, a isso? A alternativa é você ter uma substituição do presidente. Mediante um acordo político. Só para não ser chato, o vice-presidente é notoriamente o contrário a essa abertura que está ocorrendo na economia. Por que notoriamente? Isso precisa ver também, Milton. Isso, Não. Isso eu acho até que a imprensa está devendo uma matéria explicando bem a posição do Itamar. Nós estamos falando do Itamar de 25 ou de 4 anos atrás, quando o Brasil, a Constituição era de 4 anos atrás era outra, o Congresso era outro. Aliás, a questão do vice, exatamente, desculpa, o mundo mudou muito. Exatamente. Abriu a janela aqui para os telespectadores, por favor. Só que se falou no vice, o Ariovaldo Pingo, aqui de São Paulo, telefonou para perguntar se o presidente, se for caracterizado crime na campanha eleitoral, se o presidente for considerado responsável por todos esses delitos, como é que fica o vice nessa história? Por ter sido eleito junto com ele também está suscetível de ser acusado ou não? Ou ele pode assumir limpo, quer dizer, crime eleitoral, durante a campanha eleitoral? Scott, essa questão, se tiver crime eleitoral e for para o Supremo, ele não pode tomar posse. E aí vai para o presidente da Câmara. Agora, eu acho, antes de ver essa questão jurídica, eu fico um pouco assustado quando eu vejo o presidente em exercício assumir o cargo e namorar os militares. Certo? Eu teria preferido que o vice-presidente, o presidente em exercício, tivesse ido à Câmara. Ou à Câmara Federal, os militares ou ao só Senado, apareceram. ou ao Judiciário. Aliás, ontem ele trabalhou Isso me assusta. Os militares só apareceram, aliás, por isso. De repente a gente está voltando a uma situação, isso que eu estava falando, dessa questão de criar um clima de um golpismo. Certo?
Então, vamos lá, aplacar os militares para que se mantenha a continuidade. No caso do impeachment ou da renúncia, assuma o vice-presidente. Para mim isso está dado. Isso daí está na Constituição. Nós temos que defender a Constituição, todos os cidadãos. E aí vem, eu só queria, uma coisa que eu estava falando no final do primeiro bloco, eu acho que a sociedade, ela tem de se manifestar como ela sabe, pelo voto. Tem poderes instituídos. Não dá para a gente mudar isso daí, virar a mesa de repente. A maneira que a sociedade tem de virar a mesa é votando. É que o próximo Congresso seja mais probo, que não tenha esses desvios, que pressione para que o Judiciário haja mais rapidamente, que mude uma série de elementos da legislação para permitir um trâmite mais rápido de questões legais. Então, é assim que a sociedade tem que se manifestar. Senão nós vamos cair num clima desse golpismo que me assusta. Viu, doutor? Esse pensamento econômico do Itamar, eu lembro uma vez, quando estava começando a abertura, então era todo aquele cuidado, porque, digamos, a ditadura, ela se fundou muito num aspecto pragmático do empresário, que é a ditadura eficiente para a economia. Eu lembro que veio o Albert Fischler aqui, um seminário que a gente montou no Jornal da Tarde, e eu fui entrevistar o Albert Fischler, eu queria argumentos para mostrar que a democracia era eficiente. Ele falou, não, mas vem cá, lá na minha cidade, no meu país, o importante é a democracia, não é se ela é importante para a economia. Em relação ao que o Itamar pensa, vamos pegar o Congresso. Vamos pegar os economistas. Em 85, 86, quando veio o Cruzado, até 87, nós tínhamos duas alas de economistas absolutamente radicalizadas. Um pessoal minoritário que falava que era só abrir tudo, tirar todos os controles que o Brasil ia para frente, e outro que falava que tinha que ter intervenções. Então, essa mudança no pensamento econômico dos economistas, que são aqueles que saem na frente, começou a ocorrer de 6 anos para cá, de 7 anos para cá. Hoje você tem praticamente a Unicamp numa posição isolada. Até 86 nós tínhamos a USP, nós tínhamos a GV São Paulo. Essa mudança, então, digamos, na elite do pensamento econômico, ocorreu de 6 anos para cá. Entre os parlamentares, entre os empresários, ocorreu de 4 anos para cá. Depois da Constituinte. Você pega os deputados na época da Constituinte, pega os deputados agora. Outro dia tive um arranca-rabo com alguns deputados lá do Congresso, estava Benito Gama no meio, porque fizeram uma legislação para capital estrangeiro que era um absurdo de liberalidade. Ia permitir a maior evasão fiscal. Um pessoal que era absolutamente contrário à abertura. Então você liga e fala, pô, qual é a de vocês? Não, é que precisa abrir para melhorar a economia. Então essa mudança ocorreu no Brasil inteiro. E por que o Itamar não terá mudado também? Claro. Ele é uma incógnita, Ele não falou nada até agora. É uma incógnita, mas não é uma certeza. Um minutinho, por favor. Ricardo Sete, por favor. Só para fazer uma complementação do que você está falando, exatamente nesse sentido. Essa semana eu vi uma entrevista do senador José Paulo Bisol, que foi candidato a vice-presidente, como todos nos lembramos, na chapa do Lula, dizendo, claro, somos todos a favor da abertura para o capital estrangeiro, na modernização do Estado brasileiro. O José Paulo Bisol, vice do Lula, se declarando em linhas gerais, de acordo com o programa atual. Nassif, desculpe, só o Sete terminar, então, eu acho que isso aí, bom, em relação à questão da mudança que as pessoas sofreram nos últimos anos. E em relação especificamente ao Itamar Franco, acontece um fenômeno interessante. Enquanto ele não era aliado do candidato Collor, ele era considerado uma grande figura do Congresso. O que ele era até então? Um ganhador de eleições. Ele foi um dos senadores eleitos naquela avalanche de 74, em que pela primeira vez o regime militar perdeu a eleição, não conseguiu manipular uma eleição. Foi reeleito em 82, foi do autêntico, da ala chamada autêntica do MDB, quer dizer, o pessoal mais aguerrido, foi 2 vezes prefeito de Juiz de Fora, era um sujeito respeitado e tal. Quando ele aderiu à campanha do Collor, ele foi transformado, quer dizer, por setores de esquerda, por setores da imprensa, foi transformado num bestalhão. Tentaram tirá-lo da chapa. Aí ele, maluco, e não sei o quê, tentou renunciar. Sabe? Ele até então era um sujeito sério. Quando ele passou a fazer parte da chapa do Collor, ele começou a ser patrulhado realmente por setores de políticos, setores de imprensa, etc., e foi transformado numa figura patética que ele nunca tinha sido. Quer dizer, mas ele se transformou ou passaram essa impressão? Em relação, fizeram um estereótipo dele. Em relação ao pensamento econômico do vice-presidente, saiu um estudo recente de uma empresa de assessoria política de Brasília, muito interessante, levantando todos os pronunciamentos dele no Senado, os projetos de lei que ele apresentou como senador, entrevistas, etc., e chegaram à conclusão que ele no poder, esse estudo chega à conclusão de que ele no poder mudaria muito pouco do curso atual da economia. Quer dizer, é um sujeito moderado, equilibrado,
a tendência de um governo Itamar seria de ser um governo que, em linhas gerais, na economia, não diferiria muito do governo Collor. Agora, Não, mas tem ele um tradicionalmente, problema ele é, viu, Cedemir? Tradicionalmente, o Itamar é um nacionalista no estilo do Aureliano Chaves, etc. É. O que eu quero dizer, como o Nassif contra a explicou muito Não, bem, é aqui, que não verdade. é possível que ele continue sendo. Uma ou outra Porque coisa- O mundo mudou, o Brasil mudou, só o Itamar não mudaria? Essa é a questão. Esse problema político que você colocava, que é um problema que eu acho que é das elites políticas brasileiras que costumam fazer esse tipo de coisa. Quer dizer, por que o Itamar foi tão criticado naquela ocasião? Porque ele mudou de turma. Exato, ele mudou de turma. Ele era Certo. até então resistente à Então, ele ditadura. estava de um lado, de repente ele Passou mudou pro de Collor, turma. virou Ele um passou bobalhão. para o lado do Collor, mudou de turma. Agora está ocorrendo o mesmo problema, porque você veja só, na sucessão Nixon-Ford, quando o Ford sucedeu o Nixon, foi uma coisa traumática e tal, mas não muito traumática, por quê? Porque o Ford era do mesmo partido republicano, quer dizer, a substituição do presidente ali não implicava numa mudança de esquema político, quer dizer, o mesmo pessoal que estava no poder continuaria no poder com o vice-presidente. Agora aqui, já se começa a ver que o Itamar vai mudar tudo, quer dizer, então quem está no governo sai, então é como se fosse uma outra eleição. Quem está no poder sai, quem está fora entra. Então, cria uma outra instabilidade política aí adicional que torna mais complicado ainda. Quer dizer, se você simplesmente chegasse, olha, tira o presidente e põe o vice, entende? O vice é do mesmo esquema, da mesma base e tal, seria muito mais fácil. Porque agora já tem ministérios se formando, gente se aproximando do vice-presidente, montando-se novos esquemas políticos, o que vai levar àquele problema levantado por Nassif. Quer dizer, nós vamos ter que esperar mais um tempo ainda para reorganizar de novo a situação. Mas olha, eu tendo a acreditar. Mas um acordo político. Em resumo, quer dizer, o que eu quero dizer é o seguinte. Eu O acho que eu quero também. dizer é o seguinte, que nós estamos Eu numa acho. situação, o país está, quer dizer, está aparecendo, é como se de repente aparecessem todos os problemas ao mesmo tempo. Quer dizer, nós temos um problema econômico, nós temos um problema político, nós temos um problema moral. Quer dizer, hoje você não pode dizer no Brasil, o problema no Brasil é essencialmente econômico. Eu sou mais político, otimista aí, viu, entende? Ele é um problema muito complexo e todas as coisas apareceram ao mesmo tempo. Qual é a nossa esperança? A nossa esperança é que vários momentos na história em que isso aconteceu, quer dizer, quando a coisa vai ficando tão complicada, os problemas aparecem todos, aí é que o país se mexe para E começar a às vezes os resolver. militares também, só para lembrar. Assim, Mas eu acho Gostaria que de não pegar um tem pouquinho, nada. porque esse ponto do Essa Sadenberg hipótese aqui. aí. Mas eu estou falando de história, Fernando. Eu gostaria de pegar um pouquinho esse ponto do Sadenberg. Eu acho que o país, a gente está no meio do tiroteio, no meio do furacão aqui, às vezes a gente precisa ter um pouquinho de distanciamento e ver o que aconteceu nesse país no último ano. O país ele entrou numa dinâmica de transformação, de modernização fantástica. Mudou a agenda do país. Mudou a agenda. No meio do Totalmente. tiroteio, o Congresso votando contra uma série de tabus. Quer dizer, essa vontade de sair da crise, a exaustão perante a crise hoje é nacional. O Congresso abriu mão de uma série de dogmas, o meio empresarial foi obrigado a engolir, tentou criar uma política industrial paralela, foi obrigado a recuar, porque reconheceu que o caminho era esse que a Doroteia estava trilhando. Então, a agenda nacional nós temos. Quando a gente pega o processo de hiperinflação, por que dá hiperinflação? Porque você não sabe para onde cair. Você tem uma série de problemas, você não tem um pensamento hegemônico, então você não sabe para onde caminhar. Então, um caminha para cá, o outro caminha para lá, e o salseiro reverte hiperinflação. Quando é que você sai da hiperinflação? Quando faz o ajuste fiscal, dizem os economistas. Antes do ajuste fiscal, você tem um consenso nacional em direção àquele caminho. Essa parte mais problemática, a gente podia ter resolvido nos anos 80, não resolvemos porque nós tivemos, quando veio a crise do modelo brasileiro, nós tínhamos tido 20 anos de ditadura que impediu essa discussão, a discussão já ocorreu. Aquilo que podia ter ocorrido em 80, 81, 82, tudo bem, pagamos 10 anos aí de penitência, hoje a agenda já foi alterada, a discussão já ocorreu. Então o país está preparadíssimo para a grande transformação. O Itamar preenche um requisito, uma pessoa de vida limpa. O segundo, se é uma pessoa aberta para essa discussão, é uma incógnita. Mas o que esse caso Collor demonstra claramente é que acabou a postura do presidente imperial. O presidente, para governar, ele tem que entender o que ocorre com o país, com o pensamento do país, com essa nova agenda do país. Por isso eu sou muito otimista, eu acho que se tiver essa mudança, o Itamar tiver um mínimo de habilidade política, a facilidade que vai ter, pelo fato de não ter se desgastado, inclusive agora. O máximo que a gente tem de crítica a ele nesse período agora é essa visita que ele fez com os militares. Uma visita à Embraer lá, que a Embraer é a única coisa que tem até agora. Então ele tem condições objetivas e o país tem condições, as condições necessárias aí para o grande acordo nacional. Nassif, Mas antes você de vai passar, também dar- um minutinho, por favor, antes de passar para o Não Caio foi só lembrar os visita à Embraer, telespectadores, né? Ele só despachou questões ligadas Ricardo aos Álvares de militares. São Paulo,
que já estamos discutindo a questão do vice Itamar Franco, Sérgio Palma também de São Paulo, sobre a quantia que o presidente tirou emprestado, Paulo Augusto Martinholo de Santa Bárbara do Oeste, sobre o Cláudio Vieira, Max Neto de São Bernardo, sobre as contas fantasmas, e René Bittencourt de Taubaté, sobre a CPI. Caio, por favor. Não, eu acho o seguinte, Nassif, uma hora se fala em déficit público, outra hora se fala em voto distrital, outra hora se fala nisso, outra hora se fala naquilo, e agora, já estou vendo, vai se começar a falar, já se está falando em ajuste fiscal. Então vai todo mundo até o fim do ano, com Collor ou sem Collor, discutir o ajuste fiscal, que estaria ali a culpa da inflação, a culpa da hiperinflação, etc. O que eu sinto é o seguinte, eu estou bastante cético em relação a tudo isso. Quer dizer, eu não vejo uma luz no fim do túnel neste modelo. Quer dizer, o modelo continua concentracionista. Pede-se, qual é o discurso das elites como um todo? É que todo mundo vai perder com a hiperinflação. E todo mundo vai ter que dar um pedaço de si para o ajuste dessa hiperinflação. Agora, o miserável, o que melhorou para ele? Nada. Só piorou a qualidade da miséria do miserável. Aumentaram-se os miseráveis no país. A classe média está hoje completamente depauperada. E os ricos cada vez mais ricos. Não, quer dizer, os ricos também estão pobres. A única diferença Mas veja bem, é que os a ricos... parte política disso é o seguinte, o Nassif pode até estar certo, agora quando se fala em grande acordo, precisa saber quem é que vai participar desse grande acordo. Mas eu não quero engolir esse Pois é, o grande acordo em torno do ajuste fiscal mas é o grande vai acordo fugir do ajuste fiscal. em que Não. os miseráveis não vão participar, Mas e o mais uma déficit vez. público? Mas está ligado ao ajuste fiscal. déficit Você não público. vai fugir da questão do ajuste O fiscal. problema, Mita, é que eu não vejo no fim do túnel nada que leve a uma melhor distribuição de renda. Vamos Quer dizer, essa pegar um luz no exemplo. fim do Vamos túnel pegar um não exemplo. tem. Vamos pegar um exemplo. Com ajuste fiscal ou não. Posso dar um Quer dizer, exemplo? e o déficit Mas sem o público ajuste fica? fiscal, você não vai chegar a um crescimento Eu posso que dar é um exemplo? Posso dar um fundamental exemplo? para distribuir Posso dar um renda. exemplo? Voto, mas eu, por exemplo, eu pago imposto de renda todo mês e acho que pago muito. E não recebo. Eu tenho até vontade de pedir ao governo que prove que pelo menos 10% que eu pago de imposto de renda é revertido em benefício da minha comunidade. Duvido que seja. Sim, Duvido Caio, que mas seja. o ajuste fiscal ele tem Botar duas CPI. linhas. Ele tem a linha da tributação e a linha do corte de gastos. Tudo bem. Quer dizer, Vamos tudo tributar as isso. grandes fortunas, Um minutinho, vamos desculpa. tributar melhor Deixa eu as interromper empresas, aqui. tudo bem, mas não vamos Apelando ali a discutir uma só observação do Ottoni, eu gostaria de escapar um pouco do ajuste fiscal Voltar e pra voltar CPI. ao centro da nossa questão, que é a CPI. O Ottoni queria fazer uma observação sobre isso. Não, eu volto a insistir na questão dos mecanismos da sociedade que ela tem para se defender. E só fazer um pequeno parênteses e lembrar o seguinte, o governo todo o processo político é contraditório. E se nós estamos vendo que a CPI está podendo ir à frente, é porque o sigilo bancário caiu e porque antes disso teve uma medida no dia 15 de março de 1990 que foi acabar com o cheque ao portador, exigir que acima de 100 BTNs na época o cheque fosse identificado. Tudo isso está aparecendo, os fantasmas, porque houve essa medida, foi uma medida saneadora, que é acabar com o dinheiro frio. Que Existe circula. transparência. Então, hoje em dia, a comissão, o que aparece no escritório da IPC? Nota Pega-se fria. nota fiscal, dizendo Qual que ele foi a prestou conclusão serviço... aí? Não, eu estou lembrando que é um processo contraditório. Tá. Isso daí. Tá E certo. que a CPI, a gente não pode ver isso daí, não, vai ter de dar um resultado. É um processo de educação em que a sociedade tem de se munir, aproveitar desse episódio CPI, ver onde que a gente vai tapar um buraco a mais para evitar a corrupção, o tráfico de influência, evitar o nepotismo, evitar que o Congresso fuja às suas obrigações. Então, aí eu acho que a sociedade tem de fazer um programa mínimo, que não é só o impeachment ou pedir a renúncia. Tem de discutir a questão da máquina pública, do déficit público, tem de discutir ajuste fiscal, tem de discutir a profissionalização dos funcionários públicos, pagar melhor, exigir responsabilidade, eleitoral, tem sistema de discutir eleitoral. esse sistema Pessoal, eleitoral. desculpe tem de discutir interrompê-los aqui. licitação. Então, tem de ter um programa mais amplo. Alguns telespectadores já começam a telefonar, inclusive o Carlos Antônio aqui de São Paulo disse que nós estamos começando a devagar. Então eu vou fazer aqui duas Deixa eu voltar perguntas. aos Vou fazer uma 126 pergunta. parlamentares. Isso, aos 120, pronto. Uma coisa objetiva, o Maranhão objetiva. quer voltar aos Quero voltar aos 126 parlamentares que 126 receberam parlamentares cheques do PC que Farias. consta, teriam também sido visitados pelos fantasmas do PC Faria, ou seja, recebido doações, enfim, depósitos em suas contas. O que eu acho, Ottoni, é o seguinte, se isso não for sequer mencionado no relatório da CPI, isso abre um flanco contra a CPI. Por quê? Porque torna a CPI vulnerável à acusação de que ela tinha um único propósito, que era atingir o presidente da República. E agir corporativamente. Claro. Então, veja bem, é uma questão delicada? É. Agora,
trata-se de um momento histórico, não temos dúvida. Agora, então, vamos a fundo, evidentemente, com cautela, com um mínimo de bom senso. Agora, se ela fechar os olhos e as portas à influência do Paulo César Farias e do tráfico de influência em geral, no seu próprio meio, que é o parlamento, ela abre um flanco contra ela mesma. Eu acho que, por enquanto, o Maranhão, eu acho que tudo que a CPI, por tudo que a CPI tem produzido, tem feito, eu acho que ela merece um crédito de confiança da sociedade. Acho que ela está trabalhando seriamente, encontrando dificuldades, má vontade da parte de órgãos do governo que não liberam documentos. Pessoas como o próprio PC Farias, que se comprometeram a entregar tais e tais documentos em 48 horas e nunca mais apareceram. Ela não tem infraestrutura técnica, não tem investigadores próprios, não tem quadros. Os deputados estão pessoalmente indo visitar bancos e conferindo as coisas. Quer dizer, é uma coisa que nunca se viu nesse país. Tá? Apesar de todas essas dificuldades e falta de infraestrutura, eu acho que a comissão está trabalhando com seriedade até agora. Está se havendo com correção e não vejo por que a gente não deva ter a esperança de que ela termine passando por cima até do corporativismo. Acho que é uma coisa... Mais 2 telespectadores telefonaram aqui, por favor. O Paulo Pereira Filho de São Paulo lembra que o dia 11 de agosto, quando tem que ser entregue o relatório da CPI, é o dia do pendura. Então ele pergunta quem você quer, o dia do pendura, que são os estudantes de direito que vão almoçar e não pagam, né? Aquela brincadeira que já... E ele pergunta, então, quem você acha que será pendurado, o Brasil ou o presidente da República? Eu juntaria essa pergunta do Francisco Carvalho, do Piauí, que é endereçada ao Caio, que é da Folha de São Paulo. Pergunta por que o seu jornal insiste em colocar como única solução para o problema a renúncia do presidente da República. Bom, eu acho que está bastante claro isso, quer dizer, uma vez, quer dizer, que se prove a culpabilidade do presidente, olha, é possível que se prove isso, né? A melhor saída para o país é realmente a renúncia do presidente. Quer dizer, o país não aguenta um ano de processo de impeachment. Já está quase que parado. A economia já está na situação que está. Então, imaginem mais um ano de indas e vindas, de processos e mais processos. Cara, desculpe, Câmara eu acho que discutindo. é a gente chovendo no molhado. Se ficar provada a culpa do presidente, aqui ninguém tem dúvida, nenhum dos 150 milhões de brasileiros duvida que a saída é o Congresso fazer o impeachment do presidente. Mas o se tiver Congresso vai levar provado. um ano para fazer. Não necessariamente. Se houver um acordo político, a grave pode- questão que eu acho importante é o pode ir seguinte, muito e se rápido. não ficar provada a culpa do presidente, se ela ficar insinuada, deduzida, inferida, enfim, aquilo tudo que a gente está falando aqui, que o Porque Nassif pelo colocou que e tal. lembra o telespectador, ele está se reportando ao primeiro editorial da Folha, se não me engano, cujo título era Renúncia Já. Exatamente, quando não estava provada a culpa do presidente. Não está provada a culpa, o envolvimento do presidente em atos ilegais. E eu queria colocar essa questão. E se não ficar provada, se a CPI não puder provar conclusivamente que o presidente é culpado de qualquer crime, seja eleitoral, seja administrativo, seja o que for. Agora chega Como é um que ponto, fica? Milton, É esse porque aqui. não é Mas nem fica a ele- questão da prova em si, técnica, que mulher você César. leva, é a questão da imagem política. Eu me lembro exatamente A credibilidade. desse editorial, porque no mesmo dia o Estado também fez um editorial pedindo a renúncia. Houve um fato importante, foi uma segunda-feira, se não me engano, ou Que até terça. causou espécie. Os 2 grandes jornais de São Paulo pediram ao mesmo tempo. Veja bem, houve um fato importante no dia anterior, no fim de semana anterior, que foi o depoimento do Heriberto. Liberto. Foi um fato importantíssimo. Ali, de uma vez por todas, subiu-se uma oitava nas acusações, mais que acusações, nas suspeições com relação ao presidente. E no caso do Estado, o que é que o editorial colocava? Por penoso, o processo de impeachment tem que ser evitado. Ô Milton, a respeito dessa questão de provar ou não, o telespectador Nelson Barrizelli, aqui de Santo Amaro, telefonou perguntando para você o que você considera como prova no caso que a CPI investiga. As provas testemunhais e circunstanciais não são suficientes? Aquelas que a lei brasileira determina como sendo provas válidas, sejam elas quais forem. Quer dizer, o pessoal da CPI está empenhado em obter essas provas. Mas o que me preocupa, que eu acho que a nação está preocupada, é qual será o desfecho disso se não for o óbvio. Quer dizer, se o presidente for provada a culpa do presidente, nenhum de nós aqui tem dúvida como é que isso vai terminar. Não, mas você pode ter Mas se dúvida. não for, Você se não ficar sabe apenas se ele vai deduzida. renunciar. Exatamente. Você não sabe se ele vai E renunciar. se não houver possibilidade de derrubá-lo através do impeachment, se tiver de ser através de renúncia
ou tiver de ser através de demissão do Ministério, Milton, como é que é a saída? País cai no buraco Só negro. para lembrar, só para fazer um parênteses, só para Essa fazer é a um parênteses, na sociedade americana, quando vem o caso Watergate, Exatamente. houve uma grande pressão de todos os políticos, dos empresários, do establishment, para que o Nixon renunciasse. Mas ele demorou 3 anos. Demorou, mas E lembre-se naquele momento estava entrando um processo de E lembre-se impeachment, que que poderia ser doloroso. quando- E lembrar, o economia vice-presidente da República, naquela época, ele tinha perdido o mandato, não era? O Spiro Agnew. Por corrupção, mentira, imposto de renda. não, E foi mentira, é o crime Gerald dos Ford era Estados presidente da Câmara. Quando ficou Mas a claro para economia toda a norte-americana nação que ele havia aguentava, mentido na doutor. televisão, Exatamente. começou a derrotar. Porque mentira numa Exatamente. sociedade de origem calvinista como a Exatamente. americana é crime. Mentira Nós é aqui não é imperdoável. bem assim. Mas a houve um mentira para temor. nós é... Houve um temor naquele momento, a gente lembrar que tinha a guerra do Vietnã ainda, tinha uma série de haver uma ingovernabilidade durante o Não, mas processo de um minuto só, impeachment. naquele Então houve uma episódio, pressão. Mas com a economia do tamanho americana, com a Mas não era economia, era estabilidade o intrínseca problema que ela político. lhe dá, Era o problema você político, consegue- do você poder consegue. imperial. A O questão, Nixon nos renunciou. Estados Unidos tinha a questão com a União Soviética, da Guerra O Fria. Nixon renunciou quando ele ia ser apanhado. Como é que foi a história? A história foi a seguinte. Ele negociou, Então, inclusive. ele negociou. A história, como é que foi a Negociou um perdão do Ford. Exatamente. Exatamente, mas então como foi a história ali? É que a história é que houve toda aquela ação contra a espionagem sobre o Partido Democrata, que a discussão ficou concentrada no seguinte ponto: o presidente sabia ou não sabia? Aí foi A, a de- questão a linha das de fitas. defesa dele, a linha de defesa dele é que ele não sabia. Botou a culpa na secretária. Certo? Que não apagou sabia, as que era o fitas. Haldeman que fazia, que ele não sabia de Rose nada. que apagou as fitas. Certo? Que ele não sabia de nada. Muito A bem. secretária que era culpada. Eu não sabia de nada. Então, a história ocorreu assim. Quando ele renunciou? Ele renunciou quando a Suprema Corte decidiu que ele era obrigado a entregar as fitas. Exatamente. E que ele disse que a secretária apagou. Não, teve mais. Ele Só entregar para as fitas. refrescar a Ele já memória. tinha ido à televisão. E aí ele As dançou. fitas foram entregues e houve Faltava uma uma pressão parte. social e o clamor nacional começou a Que crescer era de tal dos dias. forma, começou a crescer de tal forma que a Comissão de Justiça da Câmara dos Deputados realizou audiências durante semanas, cobertas exaustivamente pela imprensa, pela televisão, etc. E a Comissão de Justiça, por maioria, chegou à conclusão de que deveria ser iniciado um processo de impeachment contra o presidente. Nesse momento, ele renunciou, Que poderia ser um processo A questão- demorado. tendo em vista exatamente isso. Mediante um acordo. Mediante um acordo também. O que Garantiu custaria o para perdão. o país sairia muito traumatizado do impeachment. Diante dessa evidência, o Nixon renunciou. Agora, houve um acordo pelo qual ele obteve uma espécie de anistia do presidente que ia entrar, que ia substituí-lo, o Gerald Ford. A questão é saber, exatamente. A questão é saber se O acordo político, voltamos ao ponto inicial. Quer dizer, o presidente diz o seguinte, que não renuncia em hipótese alguma, e que ele não tem culpa, que ele não sabia de nada e que ele não renuncia em hipótese alguma. Muito bem. Como é que isso se desata? Desata com o pessoal dele, né, tomando uma decisão para um lado ou para o outro. Se os ministros dele resolverem sustentá-lo, Vamos pegar essa questão do Milton se Coelho, que eu acho que resolverem, se resolverem abandoná-lo, ele está perdido. Mas a grande interrogação, quer dizer, hoje o ponto óbvio é esse quadro, você ter a demissão coletiva levando o presidente a abreviar aí o nosso calvário. Agora tem essa possibilidade. Quer dizer, o presidente, de repente, ele não sai, ele consegue aquele 1/3 necessário lá para se manter no poder. Como que fica o governo dali para diante? O que eu acho que vai acontecer é o seguinte: no meio empresarial, você vai ter um processo natural de, como diz o Mário Amato, precisamos ficar com o presidente para o país ir para frente. Então, só que ele tem que ter um acordo político para votar uma série de reformas onde alguns fiéis da balança, em hipótese alguma, porque não há mais argumento possível para essas pessoas para apoiar o governo. Vamos pegar um exemplo mais radical e um exemplo menos radical. O Vicentinho, quando ele chega em São Bernardo, acerta o acordo da indústria automobilística. Ele vai contra as bases dele, consegue superar as bases, tem uma posição muito clara, muito moderna e vence, supera os xiitas e parte para esse acordo. Ele teria condição política dentro desse novo quadro? PSDB, quando tem as posições a favor do governo, determinadas reformas, teria condição dentro desse novo quadro? A boa vontade que, em geral, a imprensa pega em relação a muitos pontos, como é que ficaria essa boa vontade na hora de julgar os próximos passos da política econômica? E aí, o que acontece? Na sua Você hipótese, entra numa, Eu acho que entra na numa agonia de governo só nele. Eu acho que é uma veja bem, na sua saneização. hipótese, Uma saneização do na governo sua hipótese, qual teria sido a conclusão da CPI? Isso que você não disse.
Não, o que eu estou colocando é essa hipótese de você não ter elementos de convicção suficientes para derrubar o presidente. Exato. Aí Uma a CPI coisa- conclui não pedir, não aconselhando o pedido de Ela Não, pode até o que eu tô pedir, vendo é o mas seguinte, não, tô você vendo o não seguinte, a consegue opinião convencer pública- o Congresso a votar A impeachment? opinião pública constata que, olha, o presidente é suspeito mesmo, não nos convenceu. Mas não se conseguiu Provar ali, do preto no branco. preto que- no branco e não se conseguiu um acordo político suficiente para tirar o presidente. Então ele continua lá. E aí você acha que o Célio Borja continua, o Marcílio continua, o PFL Não. continua dando apoio? Essa hipótese, eu não estou dizendo que essa é a hipótese mais provável. Eu acho que a hipótese mais provável é, num certo momento, essas pessoas saírem, eu espero. Mas o. Mas só Mas a para pergunta pegar, não é se essa. essas pessoas Gente, saírem, você acha que o presidente Aí não é possível. pode se manter? Eu acho que não pode. Se o ministério se Eu demitir? acho que não Mas, pode. Milton, a Não é pergunta possível. não é essa. A pergunta é, agora, o que é melhor para o país? Vem cá, você pega Como é que o país... Desculpa, um Nassif, minutinho, por favor. desculpe. Não, não, Como é não. que o país pode ir melhor? É nessa situação agora ou é com a renúncia do presidente? Como é que ele vai respirar melhor? Não há nenhuma dúvida. Desculpe, Se a Caio. CPI concluir Desculpe por interromper os aconselhar o companheiros, pedido de desculpe. impeachment, a melhor saída é a renúncia. Nós estamos chegando ao final do programa. Abreviar Para o que não processo. sejamos acusados de corporativismo, eu vou fazer uma última pergunta. Quem tiver alguma informação que a diga, que é o seguinte. Corre também a informação de que haveria uma lista de jornalistas que receberam dinheiro do Paulo César Faria. Inclusive, na semana passada, esteve aqui no Roda Viva o presidente do Grupo Abril, Roberto Schifter, e contou que recebeu um dia, lá no seu gabinete, uma repórter, uma jornalista, que queria saber, que tinha tido a informação de que ele teria essa lista, e queria saber se ele tinha essa lista. Ela, naturalmente, não foi lá para saber se estava na lista, mas para noticiar a lista se ela existisse. Aí ele disse que não possuía e ficou por isso mesmo. Eu gostaria de saber se algum dos companheiros, dos presentes aqui, sabe, tem notícia dessa história. Eu não tenho, se tivesse, devia divulgar. Eu não tenho. Eu acho que essa Eu lista leria deve ser agora aqui divulgada. toda a lista, se eu soubesse. É isso que eu digo. Eu Basta até você me dar o tempo. eu até trabalho na redação, em que trabalha também essa jornalista. Ah, é? Porque ele não quis dizer qual tinha sido o jornal. Ou, aliás, ele até Ele disse disse, que era ele disse. um vespertino Da marginal. Claro, essa na marginal do Tietê. Esse é o tipo Exatamente. da lista, se você tem, você tem que Jorge, publicar. Bom, essa Sem dúvida. informação corre agora, Ninguém tem ainda essa lista. mas estamos à procura. Nós chegamos ao fim do nosso programa, do debate. Acho que estava nós muito todos bom. estamos à procura. Eu gostaria apenas de ler aqui para os companheiros alguns telefonemas para dar um pouco como os telespectadores receberam esse debate e o que eles acham de tudo isso que está acontecendo. O Vicente Bianchi, aqui de São Paulo, telefonou para dizer que se todos os espaços dedicados pela imprensa, no caso da CPI, fossem dedicados às questões como desemprego, inflação e outras que igualmente afligem o povo brasileiro, não ajudaria a melhorar a situação? Ou será que esse tipo de notícia não dá ibope e não interessa aos meios de Há comunicação? 10 anos estamos falando disso aí. Um telefonou, não quis se identificar, disse que tudo isso aqui não passa de uma palhaçada porque ninguém levou a sério as declarações do Cláudio Vieira na CPI. O Marcos Pananzolo, aqui de São Paulo, ao contrário, disse se todos não acham que o fato do Cláudio Vieira demorar tanto tempo para apresentar sua versão não significa que isso já é furado. Lauro Cristaldo, de Ribeirão Preto, telefonou referindo-se a uma observação do Caio de que o jornalista falou que aumentou o número de miseráveis. E isso, segundo ele, é culpa dos políticos e dos jornalistas. O que falta ao Brasil é lei e trabalho. E o Dito Carvalho, eu não posso deixar de encerrar com o Dito Carvalho, que infelizmente ou felizmente é a nosso favor, manda um pensamento para nós dizendo de tudo que resta nesse mar de lama podre que o governo adotou, sem dúvida, a causa mais importante é a da democracia. O papel da imprensa é o olho de quem quer ver, o ouvido de quem quer ouvir e a fala da verdade e da democracia. Manda parabéns a todos. E no final do programa eu farei aqui um leilão de um papel que eu recebi aqui, de um telefonema de um telespectador que não quis se identificar e passou o telefone do doleiro na Juntander. Opa! O Roda Viva fica por aqui. Agradeço a todos os companheiros jornalistas que participaram do debate, aos telespectadores. E o Roda Viva volta na próxima segunda-feira, às 9 horas da noite. Muito obrigado a todos, até lá e uma boa semana a todos. Boa noite.